Então, fala turma do sexto ano do Colégio Alternativo, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando, né, mais uma videoaula da gente de História, ok? Hoje a gente avança um pouquinho, né, para encerramento da nossa segunda unidade, né, nas disciplinas de História, ok? Então a gente vai, né, ou seja, primeiramente, né, antes de tudo, fazer a correção da última atividade trabalhada, beleza? Para vocês. E lembrando, né, que o professor sempre aconselha que o quê? Que vocês possam estar fazendo, né, a correção de vocês, né, para que vocês possam ter um aprendizado melhor, né? Ou seja, vocês possam ter uma apuração maior dos resultados e tudo mais, beleza? Então, tinha aí a página 133, ok? Que era a atividade, né? Falava um pouquinho sobre os povos dos hebreus, né? Dos povos, enfim, todos esses povos aí da antiguidade. Enfim, aí a outra, né, tinha falando um pouco sobre a página 140, né, onde falava mais um pouco dos persas e tudo mais, ok? Então tem aí página 140, questão 1 e 2, vocês podem estar fazendo a correção agora também. Lembrando que você pode pausar também esse vídeo, certo? E fazer a correção, né? Sossegado, tudo direitinho, beleza? A outra página era 143, onde falava sobre o Zoroastro, né? Ou seja, sobre o zoroastricismo, né? Que era um tipo de religião, né? Enfim, baseado na dualidade, né? Que existia entre esses principais povos aí, ok? Entre o bem e o mal e tudo mais, beleza? Basicamente nisso aí, o que se baseava essa crença dualística do Zoroastro, ok? Então vamos lá, né? Vamos avançar para novos conteúdos. A gente parte para o capítulo 9, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre a Grécia, beleza? Aí a gente, para estudar a Grécia, a gente aí tem dois períodos, né? Que é o período pré-homérico, né? E o período homérico, né? E arcaico, ok? A gente vai entender o que, é que são esses períodos aí, né? Por que a gente define, né? Esses períodos, principalmente. E a gente vai começar a entender, né? Ou seja, toda a contribuição que a Grécia trouxe para nós, né, galera? Hoje em dia a gente tem enfim, a gente tem várias tradições culturais, enfim, a gente tem um mundo, né, ou seja, moderno, um mundo contemporâneo, né, mais precisamente, que é o mundo atual, aonde a gente tem grandes contribuições da Grécia, né? Ou seja, foi na Grécia onde começaram a discutir as primeiras formas de cidades, começaram a discutir as primeiras formas de democracia, né, e tudo mais, ok? Vamos ver aqui o que é que traz o texto. A Grécia deixou um grande legado cultural para o Ocidente. Filosofia, matemática e mitologia são algumas das contribuições gregas que chegaram até nós. Na imagem, né, a Escola de Atenas, pintura renascentista, né, de Rafael Sanzio, 1510. Então aqui a gente vai começar a ver também, enfim, algumas características históricas, né, famosas na história, né, enfim, como a Guerra de Troia, enfim, como o guerreiro Aquiles e tudo mais, ok? A civilização grega deixou um grande legado cultural e filosófico para o mundo contemporâneo. A filosofia socrática, né, os Jogos Olímpicos, o culto à estética, entre outros, né, foram largamente estudados a fim de se compreender como suas influências chegaram até a nossa época. Né? A Grécia atual se originou da Grécia Antiga, que era conhecida como Hélade. Né? Muito do que se sabe sobre a história grega foi registrado por poetas e historiadores, né, como Homero e Heródoto, né, ou seja, que escreveram não sobre o cotidiano, mas também sobre as grandes guerras que marcaram a vida dos gregos e dos povos com que lutaram. Beleza? Convencionou-se dividir a história da Grécia em duas fases, o período pré-homérico e o período pós-homérico, denominações de que têm a ver com o poeta Homero, né, responsável pela elaboração de duas obras fundamentais para a construção da história grega, né, Ilíada e Odisseia. Os acontecimentos anteriores a essas epopeias, né, dos quais não há muitos vestígios históricos, são considerados pré-homéricos. Né? Já o período pós-homérico é dividido em quatro fases, de acordo com sua produção política e filosófica. Então a gente tem aqui o período homérico, né, que vai de 1200 a.C. a 800 a.C. Essa fase correspondeu à formação das organizações políticas, né, como os clãs familiares. Destaca-se nesse período a Guerra de Troia, né? Enfim, quem não teve a oportunidade ainda de assistir, lembrando, né, que enfim, tem muitas séries, né? Ou seja, a gente tem muitos filmes que falam um pouco, né, sobre do que foi essa Guerra de Troia, né? Onde, por exemplo, apareceu personagens famosíssimos, né? Como Aquiles, como Heitor, enfim, como Menelau, Agamenon e tudo mais, beleza? E tudo isso aí são características dessa Guerra de Troia, ok?
Então aqui a gente tem, né, nessa figura o personagem Aquiles, né, carregando o corpo de Heitor, que era um dos príncipes da cidade de Troia, né? Enfim, Aquiles ele era de uma das principais cidades gregas, né, que era de Esparta. Enfim, então vamos adiantando aqui, ó, os principais períodos, né? A gente tem aí o período arcaico, né, de 800 a 500 a.C., com destaque para o surgimento das cidades-estado, ou seja, foi aqui que começou a surgir as primeiras polis, né, como a gente conhecia as cidades antes, e o surgimento das principais monarquias, né, e das democracias também, assim como também das tiranias, beleza? A gente ainda vai aprender o que são as tiranias. Período clássico, né, que é de 500 a 338 a.C., essa fase ficou conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e Antena. Aqui as principais cidades-estados gregas, né, Esparta e Antenas. Esparta porque trazia grandes guerreiros, né, ou seja, de luta, grandes guerreiros de exército, e Antenas, né, enfim, uma contribuição política muito grande, filosófica, enfim, histórica e cultural também, beleza? Período helênico, né, ou seja, que foi quando ocorreu a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural da Grécia, ok? Aqui, né, ou seja, um dos principais capítulos, né, ou seja, do período da Guerra de Troia, que vocês devem também já ouvido falar, né, que é o cavalo de Troia, onde foi usado, né, pelos gregos para poder entrar na fortaleza troiana. Foi dado como presente, né, mas dentro deles estavam os soldados gregos, né, principalmente, enfim, os soldados aí que destruíram a cidade de Troia, né? Período arcaico, ó, de 800 a 500 anos antes de Cristo. E aqui a gente começa a ter praticamente o que dentro do período arcaico? Ou a formação das principais polis, né? Professor, porque o professor está só falando polis? Era como era chamado as cidades daquela época, beleza? Então o crescimento urbano foi cada vez mais, né? Ou seja, frequente. Então a gente começou a ter mais cidades, estados, ou seja, mais as polis, né? E isso foi surgindo cada vez mais, né? Ou seja, enfim, foi surgindo cada vez mais uma nova fase na política, né? Ou seja, porque começavam a surgir também, né, decisões, tanto políticas, enfim, tanto como começava a surgir praticamente aí a discussão do que era uma democracia, ok? Então, sem dúvida, né, ou seja, dentro do crescimento dessas polis, as duas cidades que mais se destacam, né, com certeza vai ser Esparta e Antenas, aonde Esparta, né, tinha todo aquele exército de soldados, né, ou seja, eram pessoas cada vez mais eram soldados, eram homens cada vez mais preparados para guerras, eram verdadeiros guerreiros de batalhas mesmo, enfim. E a gente tinha também, né, Antenas, onde Antenas ficava mais com a parte intelectual mesmo, né, dessas pessoas. Enfim, a sociedade de Antena era cada vez mais filosófica, era cada vez mais intelectual, né? Então, por exemplo, era o contrário do que era Esparta. Esparta ficava com o lado da força, né, do guerreiro, e Antenas com o lado intelectual, filosófico, enfim, toda essa contribuição, ok? Beleza? E foi basicamente isso, né, que contribuiu bastante, né? Ou seja, toda essa filosofia, né? Ou seja, todas as formas de democracia que começaram a surgir dentro de Antenas, né? Ou seja, e isso aí levou, né? Ou seja, trouxe para todo o Ocidente, né? E para todo o mundo, né? Na verdade, a sociedade grega mesmo, na verdade, influenciou o mundo, né? Ou seja, se hoje em dia a gente tem Jogos Olímpicos, né? Porque um dia já começou lá, né? Ou seja, antigamente tinha realmente os Jogos Olímpicos de Antenas, né? Ou seja, tinha realmente essa cultura da prática esportivas que existia lá. E hoje o mundo praticamente adotou, né? Ou seja, sistemas democráticos, enfim, basicamente tudo isso, né? Ou seja, a gente percebe que a Grécia trouxe uma contribuição imensa mesmo para a humanidade, beleza? Aí fica aí o exercício para vocês, beleza? Tem aí as páginas 167, questão 5, 170, questão 2, 171, questão 4 e 180, questão 1. Beleza, gente? Os procedimentos vocês já sabem, beleza? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!